Irmãos e irmãs, aqui estamos novamente nesta terça-feira, logo após, na sequência do terço das 18 horas, novamente com vocês para retomarmos o assunto em questão, a história da Igreja. Ontem nós estávamos falando da última heresia sobre o donatismo e nós teríamos a acrescentar sobre o donatismo que não se trata dos caídos em geral, e sim apenas da sorte dos bispos que teriam consentido na entrega das Escrituras impostas pelo primeiro edito de Diocleciano. Meus irmãos e minhas irmãs, olha a preocupação dos donatistas, né? Não era assim com todos os caídos que chamavam-se de lápis, traidores, mas particularmente com membros do clero, os bispos que haviam entregue as Escrituras para o Império Romano. Então, o simples fato de estar em comunhão com um dos culpados bastava para contrair mancha e tornar-se traídos apóstata. Todos os sacramentos administrados ou recebidos pelos traditores eram considerados nulos. Quanto à regeneração batismal, foram, além dos católicos, crendo que a natureza humana de Cristo também precisava ser purificada pelo batismo. Naturalmente, rebatizaram os católicos que vieram a eles como condição de comunhão. Procurando exemplificar e simplificar também esta questão donatista, a vocês das nossas 5 paróquias que nos assistem, que refletem conosco a história da Igreja, a vocês, meus irmãos e irmãs, homens e mulheres de boa vontade, que também participam conosco deste momento de reflexão, donatismo, assim de maneira bem simplificada. Eu sou diácono permanente da Igreja Católica e dentro daquilo que a Igreja me faculta no meu ministério, eu também ministro batismo, ou sou um ministro ordinário que assisto aos matrimônios religiosos. O donatista pregoa, por exemplo, que a graça de Deus ela não irá fluir no ministro ordenado, sagrado, para o fiel, se esse estiver em estado de pecado, né? E depois a Igreja vai refutar e dizer: a graça de Deus ela não está restrita à ação do ministro ordenado, à situação em que ele se encontra, mas ela vai atingir o fiel, ela vai produzir seus efeitos, apesar do ministro ordenado às vezes estar em situação de pecado. E o donatismo, ele negava isso. Então, se fôssemos entender o donatismo ao pé da letra e seguir as suas práticas, para cada sacramento que o sacerdote ou o diácono ou o bispo fosse ministrar, ele precisaria primeiro fazer uma preparação que incluiria aí a confissão dos seus pecados, né? Então nós estaríamos, com isso, nós estaríamos menosprezando a graça, copiosa redenção que Jesus nos oferece e que nos purifica, né, na remissão dos pecados. Nós iremos agora abordar, seria o tema inicial dessa terça-feira, né? Ficou um pouquinho essa questão sobre o donatismo que nós fechamos e agora nós abrimos um novo tópico, a questão da organização da Igreja. Por que a Igreja teve que se organizar? Por que ela teve que criar uma instituição de governo? É simples, cresceu, expandiu-se fora de Jerusalém, em todo o Império Romano e até além do Império Romano, além das suas províncias. Então, uma igreja com este porte, era necessário que ela se organizasse. Este rápido crescimento da expansão territorial da igreja
para além da Palestina, eles aproveitaram a estrutura do Império Romano. Entre eles, o seu sistema viário, né, que era tão complexo e tão perfeito, daí que vem aquela afirmativa: todos os caminhos levam a Roma, porque eles faziam uma ligação viária entre Roma, a capital do Império, e as suas províncias para facilitar o tráfego dos seus exércitos. E por esses caminhos, a igreja, o cristianismo, expandiu-se principalmente nos grandes centros urbanos. Então, era necessário criar-se uma instituição de governo para poder preservar a unidade da fé. Não tem outra alternativa, né? A organização se fez necessária. E esta organização também implicava principalmente na questão dos ministérios. E a hierarquia daqueles tempos tinha, desde os seus primórdios, 3 ministérios, 3 níveis de ministérios. Os episcopos, que são os nossos bispos, os presbíteros, que são os nossos padres, os nossos sacerdotes, e os diáconos, com a diaconia que vai surgir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os servidores da igreja. Mas naquele tempo foi surgindo aos poucos uma outra instituição de grande importância para o desenvolvimento da igreja. É o patriarcado. O patriarcado é um sistema que prevaleceu até o ano de 1054, quando vai ocorrer o chamado Grande Cisma do Oriente. O que é o patriarcado? O patriarcado, meus irmãos e minhas irmãs, ele eram assim sedes diocesanas fundadas por algum apóstolo ou por estar em situação geográfica importante ou pela sua importância política e social, né? Eram chamados de patriarcados. Era uma estrutura que englobava diversas províncias eclesiásticas colocadas sob o comando, sobre a responsabilidade de um patriarca. E vivia-se, sim, uma grande comunhão, na unidade nas decisões tomadas, principalmente nas questões doutrinárias. Para cada heresia que surgia, os cabeças pensantes da igreja, os teólogos, iam fazendo as suas colocações, a sua apologética para contestar a doutrina falsa, a heresia, e voltar-se para a doutrina apostólica. Então vivia-se uma comunhão, porque as igrejas, os patriarcados, em questões doutrinárias, eles estavam sempre em comunhão, sempre em concordância. Nós tínhamos a chamada pentarquia, 5 patriarcados. O patriarca de Roma, que tinha responsabilidade, né, na Itália e em todo o Ocidente. Alexandria, que tinha sua autoridade no Egito, na Líbia e em Pentápolis. O patriarcado da Antioquia, que tinha sua autoridade na Síria. E Jerusalém, honrada de maneira especial por ser a igreja-mãe e que tinha jurisdição na Cesareia. E o patriarcado de Constantinopla, que tinha autoridade sobre todo o Oriente. Constantinopla é a antiga cidade de Bizâncio, que foi criada, foi adequada pelo imperador Constantino, do qual falaremos um pouco mais adiante quando tratarmos da Igreja Imperial. Mas com o passar do tempo, esta estrutura complexa, muito bem organizada e que também foi o motivo do sucesso da expansão da Igreja, foi surgindo uma questão: onde estava a autoridade primeira da Igreja? Dos 5 patriarcados, qual deles de fato dava continuidade ao ministério petrino? Essa questão sempre preocupou, né, esses patriarcados da pentarquia da Igreja.
E aí os olhares se voltam, no decorrer de toda a história, sempre se voltaram para Roma, onde Pedro ocupa o lugar central no colégio apostólico. Por várias razões, assim nós cremos, como ensina a Santa Igreja. Por exemplo, nos sinóticos que foram elaborados a partir das reflexões das comunidades, nós encontramos evidências muito fortes de que o próprio Senhor Jesus escolheu Simão para ser o chefe da igreja. Nós recorremos novamente a este livro, A História da Igreja, de José Artulino Bezem, onde na sua página 47, no capítulo 12, ao tratar dessa questão do ministério petrino, o autor afirma o seguinte: a figura de Simão Pedro ocupa lugar central no colégio apostólico e no relacionamento com o Senhor. É o primeiro discípulo de Jesus em sentido próprio, tendo dele recebido o nome de Pedro, que pode significar rocha, que pode significar pedra preciosa, ou o mais importante. A ele, Jesus se dirige com as palavras decisivas, como encontramos em Mateus, capítulo 16, versículos 17 a 19, que você pode conferir aí na sua Bíblia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou, como encontramos também em Lucas, no seu capítulo 22, versículo 32. Confirma os teus irmãos. Ou ainda, em João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Apacenta os meus cordeiros. Então, irmãos, o autor conclui que, a esse respeito, após a ressurreição do Senhor, ele vai afirmar que Pedro ocupa uma função de primeiro plano na igreja. Podem ver os evangelhos. É sempre o primeiro apóstolo a ser nomeado. É a primeira testemunha da ressurreição. Chefia a comunidade de Jerusalém. E o apóstolo Paulo o chama de Cefas ou Pedro. Ele é a rocha da igreja, sendo citado 195 vezes no Novo Testamento. Então, irmãos, percebam que, quanto ao ministério petrino, embasado neste evangelho, que o autor coloca e se baseia como fundamental para, assim, reconhecer o primado de Pedro e a sua presença em Roma. Que, aliás, a sua presença em Roma também sempre é contestada. Há uma corrente teológica diferente da católica, que nós respeitamos com todo carinho e respeito para os nossos irmãos que dentro da igreja protestante compactuam com esta corrente teológica. Nós respeitamos, vivemos um tempo de ecumenismo, de diálogo, de compreensão. Mas essa corrente, ela colocou, principalmente no princípio, de maneira muito acentuada, que negando que Pedro estivesse em Roma. No Novo Testamento, nós encontramos também afirmações a esse respeito, que não deixam margem para dúvidas sobre a presença de Pedro em Roma. Uma delas, nós destacamos aqui, a primeira carta de Pedro, no seu capítulo 5, versículo 13, aonde há esta afirmativa do próprio apóstolo em seus escritos. A igreja escolhida de Babilônia
saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Quem é esta igreja escolhida da Babilônia? Babilônia era o termo pejorativo com que os judeus chamavam a cidade de Roma. Por ser a Roma paganizada, ela é considerada aquela que trai os propósitos divinos, desígnios divinos, o projeto divino. Então, tanto quanto a Babilônia, e essa traição ao projeto divino é entendido como prostituição, né? Nem sempre quando aparece na Bíblia a palavra prostituta ou prostituição se refere, como em nossos tempos, às mulheres prostituídas, mas sim aquele que nega a doutrina, se coloca contra o projeto divino. E Babilônia, então, é um termo pejorativo colocado em Roma. Portanto, conclui-se que Pedro escreve esta carta quando estava em Roma. Um testemunho histórico indireto a respeito da presença de Pedro em Roma, é que, diz o autor desse livro, nenhuma outra cidade reivindicou para si esta tradição romana de ter o túmulo de Pedro e Paulo, colunas da igreja, que lá estiveram, que lá foram martirizados e que lá foram sepultados. E por fim, prova definitiva foram as escavações comandadas, pedidas pelo Papa Pio XII nos anos 40 a 49, 1954 a 57, na Basílica de São Pedro, quando encontrou-se sim um túmulo protegido de modo particular, ou seja, um túmulo diferente dos demais. É um monumento do ano 160, do qual temos notícia no ano 200, através do sacerdote Gaio, com esta afirmativa, abre aspas, posso mostrar-vos os túmulos de Pedro no Vaticano e de Paulo na Via Ostiense. Diz o autor, é muito difícil contestar o resultado dessas escavações. Portanto, concluindo, a Igreja de Roma é importante porque nela viveram Pedro e Paulo, colunas da igreja, ali testemunharam a sua fé com o martírio e ali estão os seus túmulos. Roma tem, portanto, a missão de continuar o testemunho de Pedro e Paulo e a fidelidade à tradição. Começa-se a ficar claro, aonde está, o sucessor de Pedro. Mesmo na pentarquia já haviam pensadores mais ortodoxos, mais tradicionais, que olhavam para Roma com este olhar, percebendo que ali está, na verdade, o bispo de Roma, ele era, portanto, para eles o sucessor de Pedro. Claro que haviam pensamentos contrários, haviam contestações. Vamos tratar então, dentro deste mesmo assunto, sobre uma questão de mais importante, a sucessão apostólica. Recordo-me que quando o Vaticano soltou um documento chamado Dominus Iesus, Jesus, Senhor, o dia do Senhor, também havia lá, nesse documento, uma afirmativa de que somente na Igreja Católica estava a salvação. O CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, ele, logo em seguida, ele emitiu um documento esclarecendo aquilo que o Papa havia colocado nesse documento. E, nesta colocação, ele vai dizer que esta visão da Igreja Católica, como aquela onde é a única onde está a salvação, se refere a vários pontos determinantes para tal. E um deles é a sucessão apostólica. Então a Igreja tem em si os elementos embrionários do cristianismo e um deles é a sucessão apostólica, em linha direta
até Pedro. Então, meus irmãos, isso não significa, e o CONIC preocupou-se em soltar um documento para clarear, né? Para deixar claro, a igreja reconhece sim que em outras denominações cristãs também a salvação está presente em nome do Senhor Jesus. A igreja reconhece que, além das igrejas cristãs, em outras religiões, em outras culturas, né, também o bem está presente, e o bem é a salvação. São Justino afirmava que em todas as culturas e nações, o Verbo divino semeou as sementes do bem. Então, a salvação está presente em todas as culturas e nações. Agora, é evidente que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem esses elementos embrionários que outras igrejas não têm em relação a isso. E a sucessão apostólica está dentro deste contexto. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, em seus 2014 anos, que tem esses elementos embrionários, entre eles está a sucessão apostólica. Então, no dia 13 de março de 2013, portanto, 2 anos e 2 meses atrás, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio iniciaria o seu pontificado como o 265º Papa da nossa Igreja. E ele é, para nós católicos, o legítimo sucessor de Pedro na atualidade. O sinal visível da unidade da nossa Igreja presente no mundo inteiro. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre o Papa Francisco quando tratarmos da questão do surgimento e desenvolvimento do papado em nossa Igreja. Mas, como estávamos afirmando, a sucessão apostólica sempre foi alvo de intensos debates entre correntes teológicas diferentes. Sobre a autoridade de Pedro, que Pedro recebeu de Jesus, é inegável. Ninguém contesta que foi o próprio Senhor Jesus que deu a Pedro esta autoridade. Este poder dado a Pedro, aí é que está a grande questão. Esse poder dado a Pedro era somente da pessoa de Pedro ou ele passou a seus sucessores de Roma? É essa a questão que causou polêmicas, que causou intensos debates em nossa Igreja. Uma corrente diferente teológica, né, da católica, afirma que era apenas de Pedro e nos tempos apostólicos, e que depois teria passado a toda a Igreja e não a uma pessoa em particular. Ora, meus irmãos, aqui nós podemos voltar à pentarquia, aqueles 5 patriarcados, que a Igreja estava muito bem organizada, mas essa questão era muito forte entre eles. Quem, de fato, entre eles é o sucessor de Pedro? Toda instituição tem que ter um cabeça, tem que ter alguém que a governe, alguém que a oriente, alguém que determine, enfim, alguém que lhe dê direcionamento. É forçoso admitir que sem este cabeça, que sem isso, não há instituição. Tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma autoridade, né? Aquela que vai ser a guardiã das diretrizes daquela instituição, da tradição da Igreja, no caso da Igreja, tem que ter. Não tem como você falar que foi passado autoridade para toda a Igreja, mas quem especificamente? Essa é uma questão importante que deve ser sempre refletida. E a tradição da Igreja nos deu esta resposta. No ano 180, o bispo teólogo da Igreja, Santo Irineu de Leão, elaborou uma lista dos bispos de Roma que é encabeçada exatamente pelo apóstolo Pedro. E nós recorremos de novo à obra de José Artulino Bezém, que na página 48
ele vai nos dizer exatamente sobre isso. Vejamos o que fala este autor a este respeito. Foi lento o processo de tomada de consciência do conteúdo e da importância do ministério petrino. Foi um processo lento, não foi coisa assim da noite para o dia. Mas a história dos primeiros séculos revela com clareza que toda a igreja olhava o bispo de Roma como o primeiro entre todos os bispos e patriarcas. Era claro que ele detinha o primado na caridade, possuía a missão de guardar a unidade da igreja e a eles apelavam os bispos de outros patriarcados. Nos grandes concílios da antiguidade, os legados, ou seja, os representantes do Papa, tinham uma palavra e autoridades especiais. Mas o problema não era só a autoridade dos sucessores de Pedro, mas a extensão desta autoridade, como estamos aqui vendo. Em outras palavras, o autor coloca: até que ponto vai o poder do bispo de Roma sobre os outros patriarcados e igrejas? Roma evoluiu no sentido de afirmar um poder total e universal. O Oriente, pelo contrário, nunca admitiu isso, mas afirma a importância do Papa como o primeiro entre os iguais, ou seja, aquele que exerce o ministério da unidade doutrinal não disciplinar. Este, diz o autor, é o grande problema do ecumenismo, da unidade dos cristãos. Então, meus irmãos, vejam que é um assunto bastante polêmico, que sempre foi, reconhecido desde aqueles primórdios. Já havia entre os patriarcas um olhar especial para Roma, porque lá estavam Pedro e Paulo, colunas da igreja, deram seu testemunho, foram lá martirizados e foram lá sepultados. Mesmo entre eles, os patriarcas da pentarquia, havia esta consciência de que algo especial estava em Roma, porque lá estavam sepultados Pedro e Paulo. Então esta questão não seria motivo de causar entre nós divisões. É algo que a história atesta, é algo que as escavações confirmaram, a importância de Roma, que era a capital do Império Romano, a sede da igreja. Nós iremos então encerrar o encontro desta terça-feira, agradecendo a atenção e o carinho de todos vocês. Fique com Deus. Amanhã nós voltaremos conversando um pouquinho sobre a Igreja Imperial, onde o nome importante é Constantino. Quem é ele? Aguardem, amanhã estaremos abordando esta questão.